Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Catecismo Passo a Passo. Hoje vamos conversar sobre o parágrafo número 43 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos entender por que nossa linguagem, por mais bonita ou profunda que possa ser, ela nunca vai conseguir descrever Deus por completo. O parágrafo 43 diz o seguinte: assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que, entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos apreender de Deus o que ele é, mas apenas o que ele não é, e de que maneira os outros seres situam-se em relação a ele. Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala com palavras humanas, né? O que é natural, porque é o que nós temos. Mas isso também significa que nunca vamos conseguir colocar Deus inteiro dentro de uma palavra ou de uma explicação. A nossa linguagem vem das coisas que a gente vive, que a gente sente, que a gente vê, aquilo que a gente experimenta. Então, quando nós usamos palavras como Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, tudo isso é verdade, mas ainda não é suficiente, porque Deus é muito mais do que essas palavras conseguem dizer. Voltando ao exemplo do vídeo antigo, né? Imagine que você tenta colocar um mar dentro de um copo. Você consegue colocar apenas um pouco de água ali, mas o mar inteiro vai ser impossível. E assim também é com a linguagem humana tentando falar sobre Deus. Nossa linguagem pode dizer algo verdadeiro sobre Deus, mas não pode esgotar quem Deus é. Agora, o catecismo ele diz algo muito importante. Entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. Quer dizer o seguinte, quando a gente compara algo criado com Deus, existe uma semelhança, sim. Por exemplo, Deus é justo e nós, seres humanos, também podemos ser justos. Mas a justiça de Deus é tão superior, tão perfeita, tão sem falha, que nem se compara com a nossa. Então, mesmo que exista semelhança entre o que vemos no mundo e o que é Deus, a diferença é sempre maior. Isso nos ensina uma coisa fundamental. Quando nós falamos de Deus, nós devemos falar com muita reverência e humildade, como eu já tinha falado no vídeo do parágrafo número 42. Agora, você já pensou que às vezes nós podemos cair na tentação de achar que já entendemos Deus? Já se pegou pensando assim, Deus é assim, pronto, já sei. Mas será que é possível a gente encaixar Deus em um rótulo ou numa fórmula? Se Deus é infinito e a nossa mente é tão limitada, não seria estranho achar que já o compreendemos completamente? Então, quando falamos de Deus, nós temos que sempre lembrar que Deus é sempre mais. Mais do que pensamos, mais do que sentimos, mais do que podemos dizer. Um outro ponto muito importante do parágrafo 43 é esse. Podemos saber mais do que Deus não é do que ele é. Não é que a gente não possa falar nada de bom sobre Deus, a gente pode e deve. Mas essa forma de pensar nos ajuda a evitar erros. Por exemplo, Deus não é injusto, Deus não é limitado, Deus não é maldoso. Ao dizer o que ele não é, a gente vai limpando os caminhos para se aproximar mais do mistério de Deus. E isso é muito sábio e inteligente porque nos livra de imaginar Deus com os nossos defeitos e limitações. A gente pode imaginar um exemplo para entender melhor isso. A gente pode pensar num espelho. Um espelho pode refletir a imagem do sol, né? Aquele brilho intenso
dourado do sol. Mas o espelho não é o sol. Ele reflete algo verdadeiro, mas de uma maneira muito limitada. Assim também são as criaturas em relação a Deus. Nós podemos refletir algo do que Deus é: amor, bondade, beleza, mas nunca seremos o próprio sol, nunca seremos o próprio Deus. E por tudo isso, o catecismo nos chama a uma atitude muito importante, que é a reverência. A gente precisa ter cuidado ao falar de Deus. Não é uma questão de medo, é respeito pelo mistério. A teologia nos ajuda a reconhecer melhor a Deus, mas também nos ensina a ter humildade, porque não existe uma definição, não existe uma aula, um livro que vai dar conta de explicar completamente quem é Deus. E é isso que torna a fé tão bonita. Ela não é apenas informação, é uma relação com o mistério vivo, que é um mistério vivo que é infinito, mas que mesmo assim ele se revela a nós por amor. Resumidamente, o parágrafo número 43, ele nos diz que nossa linguagem ela pode dizer algo sobre Deus, mas nunca tudo. Toda semelhança entre Deus e as criaturas é superada por uma dissemelhança maior. Nós podemos conhecer mais sobre Deus dizendo o que ele não é do que tentando defini-lo diretamente. E o outro ponto é que isso tudo nos convida à humildade e reverência. Que essa verdade nos ajude a rezar com mais respeito, estudar com mais cuidado, viver com mais admiração diante de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém e se inscreva para acompanhar a nossa jornada pelo catecismo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e que Deus te abençoe.